Shalom, povo de Deus! Eu vou fazer hoje algo que eu não fiz ainda. Eu vou colocar aqui antecipadamente para vocês um capítulo de um livro maravilhoso que com certeza vai edificar a sua vida. Antes de prosseguirmos com o maravilhoso nome de Jesus, de E.W. Kenyon, eu quero mencionar aqui para você um livro de Jay Franklin que diz: acredite, você pode. É tempo de fazer acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração acerca disso. Você tem algum sonho que alguém disse que você jamais realizaria? Algum sonho ficou perdido aí para trás, ele ficou adormecido, até mesmo parece que ele morreu na sua vida? É tempo de fazer acontecer. Eu quero te perguntar, você tem certeza que esse sonho vem de Deus? Como saber se os nossos sonhos são também os sonhos de Deus? Você saberá a resposta dessas perguntas assistindo, ouvindo este capítulo até o final. E eu tenho certeza que você será poderosamente edificado. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Olá, sejam bem-vindos à leitura de mais um livro. Dessa vez, nós vamos ler o livro de Jay Franklin. Acredite! Você pode. É tempo de fazer acontecer. Se essa leitura de alguma forma tocar o seu coração, edificar a sua vida e você sentir a vontade de nos abençoar, a chave Pix estará na descrição deste vídeo. Compartilhe essas informações para edificar outras vidas. Se inscreva neste canal, deixe o seu like e que o Senhor te abençoe de uma forma abundante. Em nome de Jesus. Quem tem destruído o seu sonho? Ouvi uma história sobre um casal da Carolina do Sul que morava nos pés das montanhas. Certo dia, enquanto caminhavam por ali, viram cogumelos selvagens crescendo por todos os lados. Então decidiram arrancá-los e levá-los para casa. Convidaram alguns amigos para uma festa do cogumelo. Não, eles não fumaram, comeram. Eles refogaram, fritaram e fizeram os cogumelos à milanesa. Fizeram omeletes de cogumelo, salada de cogumelo e sopa de cogumelo. Inclusive, inventaram algumas sobremesas de cogumelo. Após o jantar, enquanto todos os convidados estavam reunidos à mesa, curtindo o momento agradável, o anfitrião levou as sobras para a cozinha. Ele tinha um gato velho preguiçoso, então resolveu alimentá-lo com o que restou da comida. O gato devorou os cogumelos. Algum tempo depois, o anfitrião voltou à cozinha e encontrou o gato deitado no chão, ofegante e espumando pela boca. Ele imediatamente ligou para o veterinário, que o aconselhou a levar os convidados para a emergência rapidamente para fazer uma lavagem estomacal. O veterinário suspeitava que haviam arrancado fungos envenenados em vez de cogumelos. Após ter ido ao hospital e terem o estômago bombeado, as pessoas finalmente voltaram às suas casas. O casal foi à cozinha esperando ver o gato deitado no chão sem vida, mas o que viram foi o gato na esquina da cozinha com uma ninhada novinha de gatinhos. Imagine! Você já passou por isso? O que eles achavam ser dor de morte era, na verdade, dor de nascimento. Pode parecer que seu sonho esteja espumando pela boca e ofegante, quando na realidade você está mais perto de dar à luz ao sonho do que antes. Se você está sem coragem e sente como se seu sonho estivesse morrendo, não desista. Não desista tão cedo do seu sonho. Pode ser que você esteja tendo dores de parto e não de morte. Sempre é cedo demais para desistir. Continue em frente. Continue sonhando o sonho que Deus colocou em seu coração. Se fosse fácil, qualquer um poderia alcançá-lo. Sempre é cedo demais para desistir. O mesmo pode acontecer com você e com sua vida. Pode ser que você leia errado a mensagem das suas circunstâncias e perca seu destino. Através deste livro, gostaria de preparar você para que isso não aconteça. Quero lhe equipar para que você acredite que pode alcançar o seu sonho. Quando começamos a buscar nosso sonho, sempre aparece alguém para tentar roubá-lo. Muitas vezes, é alguém que nunca teve um sonho próprio ou, se teve, o abandonou. Pode ser inclusive um membro da família que vive dizendo que Deus não poderia fazer nem faria com alguém como você. A questão
não é se você pode sonhar, mas se você tem coragem de agir. Com o que você sonha? O que Deus lhe capacitou para enxergar, mas não existe ainda. Você nunca poderá sonhar mais do que Deus. Ouça, Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que você possa imaginar ou pedir em seus maiores sonhos. Efésios 3:20. Deus ama os sonhadores. Ele é quem dá novos sonhos e restaura os quebrados. Quando sonhamos, nos movemos para mais perto de como Deus vê as coisas. Nesse momento, ultrapassamos nossas limitações. Nos movemos de onde estamos para onde Deus quer que estejamos. Em outras palavras, começamos a ver nossas metas em seu estado completo. A questão não é se você pode sonhar, mas se você tem coragem de agir. Existe um sonho em seu coração? A vida o enterrou? Já lhe disseram que você é velho demais? Não acredite nisso. Siga seus sonhos sem se importar com quão irreal pareça, pois sonhos são como crianças, são sua descendência, são a alegria do seu presente e a esperança do seu futuro. Proteja-os, alimente-os, encoraje-os a crescer, pois desde que você tem um sonho, nunca será velho demais. Encoraje-os a crescer, pois desde que você tem um sonho, nunca será velho demais. Estou falando sobre um sonho dado por Deus, que leva a resultados honrados por Deus. O Senhor tem um sonho para você, e ao buscá-lo, Ele o revelará. Os sonhos normalmente não chegam ao som de trombetas. Podemos perdê-los. Eles são frágeis, tendem a vir bem suavemente e podem crescer bem lentamente. Sonhos são como uma névoa divina, e a respiração forte de um crítico é capaz de dissolvê-los. É preciso apenas uma palavra negativa de uma pessoa cínica para destruir um sonho. Precisamos ter cuidado com os assassinos de sonhos. Certifique-se de que você não está assassinando seu próprio sonho, pois você pode ser seu pior crítico. Tenha cuidado para não desistir do seu sonho. Ao invés, decida cumpri-lo. Acredite que você pode realizá-lo e você conseguirá. Você se encontra em um casamento ruim? Então peça a Deus para lhe dar a visão de um casamento restaurado. Está com problemas financeiros? Sonhe com algo melhor do que ser endividado por toda a vida. Eu uso as palavras sonho e visão alternadamente e as duas são relacionadas ao seu destino. O livro que você está segurando lhe ajudará a caminhar enquanto você segue a jornada do seu sonho. Meu sonho é ajudar você a destravar seus sonhos e minha oração é que você possa dar um passo de fé para alcançar seu destino. Deus é sonhador também. O momento em que somos mais parecidos com Deus é quando sonhamos, pois Ele é um sonhador desde o princípio de todas as coisas. A natureza dele está em nós e é por isso que podemos olhar para algo que parece ser nada e crer que pode acontecer. Deus realiza as coisas a partir do nada e passou para nós a habilidade de fazer a mesma coisa, criar algo a partir daquilo que não podemos ver. Fé é agarrar o nada e segurá-lo até que se torne algo. Sonhar com a existência de algo é a especialidade de Deus. Será apesar de não ser. É a essência da natureza daquele que nos criou à sua semelhança. Ele nos criou para que trouxéssemos seu reino ao mundo. Ele inspira e vivifica nossos sonhos para que possa conquistar o que quer cumprir. Ele procura por pessoas que levarão a sério os sonhos colocados em seus corações, crendo que todas as coisas são verdadeiramente possíveis para esse Deus sonhador. Tenha cuidado para não desistir do seu sonho. Ao invés, decida cumpri-lo. Acredite que você pode realizá-lo e você conseguirá. Talvez você sonhe em ser o melhor músico do mundo, ou em ter seu próprio negócio, ou em tornar-se um atleta profissional, ou médico, ou um advogado. Se o Espírito Santo lhe deu um talento e se você passar tempo com ele, e se ele o capacitar para que você pratique e se torne habilidoso, você conseguirá. O importante é passar tempo com Deus, pois quando fazemos isso, Ele destrava nossos sonhos e nos capacita a caminhar com eles. Acredite que você pode? Eu sei que isso funciona, pois estou vivendo isso. Uma vez,
Tudo que eu tinha em minha vida era um sonho. Tudo que eu tinha era algo dentro de mim. À minha volta, eu ainda não tinha nenhuma parte do sonho, mas algo dentro de mim dizia: está logo ali, está logo ali, vá buscá-lo, há um ministério ali. Quando eu era solteiro, sonhava em ter uma esposa linda, e hoje tenho a esposa dos meus sonhos. Realmente tenho. Não sei onde eu estaria sem ela. Não sei o que faria sem ela. Therese é linda por dentro e por fora. Com ela, Deus me deu os filhos dos meus sonhos. Eles são lindos, saudáveis e fortes. Amam a Deus e querem fazer sua vontade. O que mais um homem poderia querer? Lembro-me de quase 2 décadas atrás, quando o Senhor me chamou para Gainesville, na Geórgia. Na primeira vez em que dirigi pela cidade, tudo o que eu tinha era um sonho. Sonhava que Deus levantaria uma igreja poderosa aqui, que poderia tocar as nações, onde pessoas seriam salvas, onde fluiria libertação e onde as pessoas seriam cheias com um precioso Espírito Santo. Agora estou em meio ao cumprimento desse sonho. A igreja está crescendo tão rápido que eu poderia escrever sobre isso e ter mais novas coisas para contar quando você terminasse de ler. Em minhas finanças, estou vivendo um sonho. Tenho um lindo lar. Agora tenho bênçãos à minha volta. Às vezes tenho vontade de dizer: Senhor, sou como aqueles que sonham. Tenho certeza que sou a pessoa para quem foi escrito o Salmo 126:1. Hoje em dia, eu viajo pelo mundo. Prego a palavra em vários países, para meus heróis, pessoas que eu nunca pensei que conheceria, homens e mulheres de Deus com quem eu nem me sinto digno de estar. Enquanto estou pregando, é incrível olhar para baixo e vê-los sentados na primeira fileira. Posso lhe dizer que é a vida dos meus sonhos. Certa vez sonhei com um ministério de louvor que tocaria o mundo. Recentemente, assinamos um contrato para um projeto que vai para todo o mundo. Essa é só mais uma parte dessa etapa da vida em que sonhos estão sendo realizados e tudo o que posso dizer é: isso está mesmo acontecendo? Deus tem abençoado minha vida e Ele a tem tornado a vida dos meus sonhos. Ele quer abençoar você com a vida dos seus sonhos também. Ele quer mesmo. Capítulo 1. Escreva a visão. Certo dia eu estava passando as folhas de um caderno velho que estava cheio de anotações sobre pregações de 15 anos atrás. Enquanto lia, encontrei uma lista de metas que eu havia escrito para minha igreja. Havia objetivos como preencher todos os assentos da galeria, começar nosso primeiro jejum de 21 dias em janeiro e expandir nosso ministério de televisão de um canal para vários. Ao fazer uma retrospectiva, foi lindo ver como Deus fez muito mais do que eu podia imaginar quando escrevi aquela lista. Daquela época em diante, não só a galeria foi preenchida, mas também construímos uma área maior e a enchemos também. E agora estamos no processo de expandir nosso templo atual. O ministério televisivo expandiu-se a 3.000 canais em redes nacionais e internacionais. Quando anotei estas sementes de sonhos e ideias, não podia imaginar que Deus transformaria o primeiro jejum de 21 dias da nossa igreja em um movimento nacional e internacional que geraria milhões de acessos em nossa página da internet durante nosso jejum anual. Nem mesmo sonhava que um best-seller do New York Times sobre jejum nasceria a partir daquela simples meta inspirada pelo Espírito Santo e seria seguida pela igreja todos os anos. Fico hesitante em mencionar todas essas bênçãos, pois não quero que pareça que estou me vangloriando. Pelo contrário, sei que Deus merece toda a glória, mas Ele usa pessoas ordinárias que acreditam que podem alcançar os sonhos dele. Escreva. Muitas pessoas falam sobre ter uma visão para suas vidas, mas não compreendem o processo ou a jornada de uma visão. Dizem que Deus lhe deu um sonho de algo, mas ao longo do tempo esquecem-no. Realmente não sabem o que um sonho deve ser. O inimigo não quer que acompanhemos nossa visão. Ele quer nos distrair dela. Eu amo o que diz o início do 2º capítulo do livro de Abacuque, pois enfatiza o propósito de um sonho ou uma visão e também dá conselho prático sobre como lidar com isso. Então, o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a,
porque ela certamente virá e não se atrasará. O justo viverá pela sua fidelidade. Isso é muito útil. Deus está dizendo: escreva a visão. Assim que entendermos qual é a nossa visão, Deus quer que a escrevamos para que possamos nos focar no que Ele revelou. Ele não quer que a percamos. O inimigo não quer que acompanhemos nossa visão. Ele quer nos distrair dela. Ele quer substituí-la por uma visão diferente para que nos desviemos e fiquemos desencorajados. Mas ao escrevê-la, podemos lembrar do que Deus falou ao nosso coração e voltar àquele ponto de referência e lembrar: isso foi o que o Senhor disse. Minha Bíblia é marcada do começo ao fim com coisas que ouvi o Senhor falar a mim. É bom fazer com que se leia facilmente, como o Senhor disse a Abacuque. Pois se não fizermos isso, não saberemos onde estamos indo e seremos como o homem que montou um cavalo e partiu para todas as direções e acabou andando em círculos. Escreva de forma simples. As coisas de Deus não são complicadas. Começando com um peso. No comecinho do livro de Abacuque, lemos o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque 1:1. O peso. Normalmente pensamos em peso como algo pesado de carregar. Foi algo que ele viu. Vemos com nossos olhos. Eu não carrego coisas com meus olhos. E você? Não é estranho falar isso? Mas não é tão estranho pensar nisso, pois qualquer visão do Senhor começa assim, como um peso. Primeiro, Deus colocará um peso em seu coração. Como é um peso? Abacuque disse 3 coisas sobre seu peso. Eu o senti, eu o vi e eu o ouvi. Algo veio em seu coração e ele sentiu. Ele viu uma necessidade e Deus colocou esse peso sobre ele. Depois de um tempo, Deus transformou aquilo em uma visão. Quando foi transformada em uma visão, se tornou claro. Deus mostrou primeiro a Abacuque algo que ele pudesse sentir, como um peso, e depois o revelou completamente. E sabe de uma coisa? Deus não balbucia. Quando Ele fala, não devemos dizer: não tenho certeza se o ouvi. Quando Ele fala, não é talvez ou acho que sim. Quando Deus fala, uma certeza vem ao nosso espírito e temos um sentido definido. Pensamos: acabei de ouvir o Senhor. Quando se tornar claro para você, escreva. Não seja uma daquelas pessoas que passam pela vida e nunca têm uma visão. É algo terrível nunca ter sequer um vislumbre do que Deus tem para nós, pois a palavra diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Então, não temos desculpas para não conhecer a visão de Deus para nossas vidas, pois Deus sempre tem algo para cada um de nós. A maneira como descobrir o que Ele tem para você é passando tempo a sós com Ele. Faça isso para que Ele possa levar você mais além e colocar um peso em seu coração e uma visão diante dos olhos do seu espírito, mantendo o foco. Além de nos dar uma visão, Deus quer que mantenhamos o foco nele durante nossa caminhada, pois sem a força dele ao longo do caminho não poderemos conquistar o que Deus nos deu. Uma visão é algo sobrenatural e precisamos exercitá-la com poder sobrenatural. É o mesmo que viver pela fé, como Abacuque disse no final daquela passagem que citei anteriormente. Se não mantivermos o foco em Deus e naquilo que Ele nos disse, e se não andarmos pela fé o tempo todo, teremos uma grande chance de perder nossa visão. É importante não só manter o foco em Deus, mas também na visão. Paulo disse: mas uma coisa eu faço. Filipenses 3,13. Ele não disse: essas 40 coisas eu faço. Tenha uma ideia clara do que Deus quer que você faça e foque nisso. Depois, espere e comece a caminhar com essa visão. Talvez a desesperança baterá à sua porta de vez em quando, mas não desista. Você é como um bulldog com um osso. Você precisará desse tipo de determinação focada a fim de continuar em frente quando parar for muito mais fácil.
Paulo teve uma visão que lhe mostrou que ele deveria ir para a Macedônia. O nascimento da visão foi emocionante, mas quando ele chegou lá, apanhou e foi lançado numa prisão. Isso poderia ter sido a morte da visão dele, mas um anjo apareceu e o libertou para que pudesse cumprir a visão. Essa é a jornada pela qual uma visão sempre levará você: nascimento, morte e ressurreição. Uma das formas mais importantes como podemos dizer se um sonho vem de Deus é percebendo que ele será sempre maior do que nós. Quando as pessoas vêm até mim muito animadas e dizem: Jay, Deus me deu uma visão, farei isso e aquilo, elas não entendem que aquilo será difícil em algum ponto. É claro que é ótimo quando as pessoas se empolgam com a visão. Precisarão de toda essa energia depois. É maior do que nós. Uma das formas mais importantes de saber se um sonho vem de Deus é percebendo que será ele sempre maior do que nós e do que imaginamos. Uma visão de Deus é orquestrada por Ele mesmo. Ele sempre trabalhando nos bastidores, conectando as coisas e fazendo com que elas ocorram bem. Além disso, está preparando outras pessoas que nunca vimos antes e com as quais nunca sonhamos para que estejam prontas para receber o que iremos lançar. Podemos até pensar: tenho uma visão de Deus, agora eu tenho que fazê-la acontecer. Na realidade, a visão é dele e cabe a ele realizá-la. Tudo o que temos que fazer é obedecer passo a passo. A visão se cumprirá enquanto ele nos move e simultaneamente move outras pessoas e circunstâncias. Todas essas conexões do reino começarão a ocorrer e virão de toda parte. Não é coincidência, é Deus. Como a visão está conectada à colheita? Não devemos esperar apenas que a visão de Deus seja grande, mas também devemos procurar saber como ela está relacionada com a colheita do seu reino. José teve um sonho que estava num campo de colheita. Gênesis 37. A porção da colheita do seu sonho talvez não seja tão clara para você como para ele, mas procure pelas conexões. Como sua visão está conectada à colheita? A palavra colheita representa almas sendo trazidas ao reino do céu. Colheita significa construir o reino de Deus, construir a igreja local e aumentar a influência do reino de Deus no mundo ao nosso redor. Talvez você tenha dito: quero ter lucro de $1 milhão em meu negócio. Se você puder conectar esse sonho com a colheita, então Deus pode abençoá-lo. Por exemplo, usarei meus recursos para apoiar minha igreja local. Ou talvez você tenha dito: quero ser um atleta profissional. Se você puder relacionar isso com a colheita, Deus, se o Senhor me abençoar e me colocar diante de milhares de pessoas, usarei minha influência para o reino. Então Ele abençoará. Quando passamos a compreender visões e sonhos, vemos que não é apenas questão de conseguirmos o que queremos, o que seria algo egoísta. Deus não se comprometerá com isso. É questão de procurar a conexão com a colheita. Entenda que um sonho dado por Deus sempre tem um propósito para o reino. Já que o propósito de Deus é trazer a colheita, eu e você precisamos sonhar sonhos de colheita. Não há problema em sonhar com uma casa melhor, um carro legal ou um padrão de vida mais alto. Tudo bem. Mas em algum momento, em vez de dizer apenas abençoa-me, precisamos dizer: Senhor, usa-me, ajuda-me a realizar meu sonho para que eu possa ser uma bênção para o seu reino. Os sonhos de Deus serão cumpridos. Lembra o que o Senhor disse a Abacuque? Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque 2:3. Em outras palavras, apesar de seu sonho parecer demorar a se cumprir, você pode depender do fato de que, se ele vem de Deus, eventualmente se realizará. Um sonho dado por Deus sempre tem um propósito para o reino. Às vezes, precisamos esperar. Palavras de Abacuque. É preciso ter paciência e perseverança, mas seremos recompensados porque a visão se cumprirá. Quando sua empolgação inicial passar e tudo parecer monótono, não se surpreenda. É normal. Todos passam por isso.
Virá um tempo em que tudo parecerá o oposto do que você pensou que Deus lhe havia dito. Quando isso acontecer, e isso pode acontecer mais de uma vez, não desista, não desmorone, mesmo se estiver desencorajado, mesmo se as portas estiverem fechadas ou o dinheiro não aparecer e nada estiver certo. Espere. Certamente se cumprirá. As visões de Deus se tornam realidade. Os sonhos dele se cumprem. Talvez ele tenha que encontrar outro sonhador, se você desistir. Mas seu sonho acontecerá. Precisamos perseverar o bastante para vê-lo se realizar. Temos que ser tenazes. Provavelmente teremos que enfrentar muita oposição e mesmo assim agarrar a visão e dizer: sei que recebi uma palavra do Senhor e aí vou eu. Saia correndo com ela, abrace-a em seu peito e não pare mais. É isso que acontece quando podemos ver a linha de chegada e nos determinamos a dar tudo de nós. As pessoas tentarão fazer você parar e arrancar a visão dos seus braços, mas se lance à frente, corra desesperadamente, desespere-se ao correr pela sua vida. Você simplesmente tem que conseguir e conseguirá. A reação gera resultados. Deus nunca irá nos dar algo pronto antes do tempo. Ele apenas diz: vá, eu cuidarei dos detalhes. E de alguma forma temos que reagir a isso. Idealmente, imediatamente e de forma obediente. Quando ele nos diz para fazer algo, espera uma resposta espontânea. Não deseja que primeiro enviemos uma comitiva para uma breve avaliação. E também não quer que desprezemos, esqueçamos ou coloquemos na prateleira. Ele quer que façamos algo imediatamente. A razão pela qual muitas pessoas estão paradas, onde estão e nunca vão a lugar nenhum, é que sempre que Deus as manda fazer algo, elas apresentam uma lista de questionamento ao invés de responder com fé. Elas dizem: como poderei pagar por isso? Ou isso não está à minha altura. Se esperarmos que todas as perguntas sejam respondidas antes de agirmos, nunca faremos nada. A verdade é que nunca teremos 80% de certeza e se esperamos ter 100%, ficaremos paralisados. Isso é chamado de paralisação de análise. Talvez não saibamos como irá acontecer, mas quando Deus diz faça isso, uma resposta imediata o impressiona. O restante da resposta envolve dar o primeiro passo e andar pela fé. Abraão não sabia como seria possível cumprir a visão que Deus lhe havia dado. Deus lhe havia dito para sair de onde morava a fim de ir a um lugar desconhecido. E disse que quando chegasse lá, ele lhe revelaria o próximo passo. Abraão vivia feliz e era bem respeitado onde estava. Era como se já tivesse cumprido os propósitos de sua vida. Quando Deus lhe disse para ir a uma nova terra, Abraão poderia ter apresentado várias objeções e questionamentos. Mas ao invés disso, foi em frente e fez o que Deus havia ordenado. Isso é impressionante. E Deus quer que cada um de nós tenha um exemplo de Abraão em mente. Se esperarmos até que todas as perguntas sejam respondidas antes de agirmos, nunca faremos nada. Quando Deus nos chama para fazer algo, temos que estar dispostos a ir a um lugar novo. Responder a Deus significará mudança em nossa vida. Você sabia que mudança é um verdadeiro sinal de Deus? A verdade é que caminhar com Deus requer uma experiência de mudança contínua. Um dos sinais de que Deus está fazendo algo em nossa vida é mudanças acontecendo. A mudança é um sinal de que Deus está nos preparando para milagres. O problema é que a maioria de nós não é fã de mudanças. Na realidade, as odiamos. Passamos por elas esperneando e gritando. Preferimos nosso ambiente antigo e familiar e nossas costumeiras rotinas. Às vezes, apenas às vezes, temos vontade de fazer algo novo quando já sabemos o que esperar e já acertamos todos os detalhes. Porém, não é assim que Deus trabalha. Ele simplesmente nos põe num deserto e certifica-se de que a única coisa em que podemos nos apoiar é Ele. Deus irá nos suprir com o próximo passo como se estivesse nos dando peças de um quebra-cabeça. Se encontrarmos o lugar em que uma peça se encaixa e seguirmos em frente, Ele nos dará outra. Se nos movermos quando Ele diz prossiga, os detalhes se acertarão. Morando em 2 estados ao mesmo tempo. Quando pensamos que nossa vida já está conquistada, Deus vem e muda tudo.
Quando eu tinha 45 anos, eu já pastoreava em Gainesville, na Califórnia, por quase 20 anos ao lado de minha esposa e nossos 5 filhos. Eu tinha meu próprio negócio e fazia aquilo para o qual Deus me havia chamado, quando de repente uma mudança veio bater à minha porta. No verão de 2007, fui convidado para ir ao sul da Califórnia para participar de um programa nacional de televisão a fim de promover meu livro, Pessoas Certas, Lugar Certo, Plano Certo, Discernindo a Voz de Deus. Após gravar o programa, um amigo pastor me convidou para jantar. Enquanto estávamos na estrada, a caminho de Orange County, vi uma igreja na esquina. Perguntei de quem era aquela igreja e meu amigo me disse o nome do pastor. Fiquei surpreso porque aquele pastor havia me ligado na semana anterior para informar que iria se aposentar e se mudar para o leste dos Estados Unidos e gostaria de se encontrar comigo. Quando meu amigo e eu estacionamos no estacionamento daquela área de 26 mil metros quadrados, bem no coração de Orange County, não pude deixar de ficar impressionado com o sonho daquele pastor. Ele havia deixado sua família, amigos e uma igreja bem-sucedida para cruzar o país em direção ao sul da Califórnia, porque Deus lhe havia dado um sonho de construir uma igreja em Orange County. Com recursos bastante limitados, ele conseguiu obter aquele imenso terreno em uma das melhores localizações da cidade. Eram 10 horas da noite quando chegamos. Um homem nos deixou entrar e seu filho de 16 anos estava com ele. O menino me reconheceu da televisão e eles permitiram que dessemos uma volta pelo terreno. Acontece que aquele jovem de 16 anos que caminhava junto conosco estava jejuando há 3 dias para que Deus enviasse o pastor certo para substituir o pastor que estava se aposentando. Enquanto eu caminhava, senti que Deus tinha um plano muito especial para aquela igreja. Quando pensamos que nossa vida já está conquistada, Deus vem e muda tudo. Então, eu liguei para aquele pastor que estava se aposentando e comecei a dizer como eu estava maravilhado com o que Deus havia realizado através da obediência dele. Ele começou a chorar no telefone. Disse-me que sentiu que deveria me encorajar a ser o pastor daquela igreja. Fiquei espantado e animado com as possibilidades. Após semanas de jejum e oração, concordei com o pastor com um consentimento unânime da minha esposa e de nossos 5 filhos. Parece loucura, não? Como um pastor da Geórgia poderia pastorear uma igreja no sul da Califórnia também? Se Deus lhe disser para fazer isso, e você souber que Ele o chamou, Ele dará um jeito. Agora, quase todos os domingos após nossos cultos na Geórgia, eu pego um avião com minha família e vou para a Califórnia para o culto das 18 horas em Orange County. A igreja tem explodido em crescimento. Centenas de pessoas nasceram de novo nos primeiros meses. O templo já está lotado e estamos vendo um poderoso mover de Deus em Orange County. A equipe e os recursos de que precisávamos apareceram quando simplesmente demos um passo de fé e fizemos o que Deus nos havia dito para fazer. Foi necessária grande mudança da nossa parte. Nossas vidas sofreram alterações devido a esse novo chamado. Os estudos das crianças sofreram mudanças e meus horários e viagens foram radicalmente alterados. Há quanto tempo você está tão perto de Deus para que Ele mude seus horários e sua rotina? Você está pronto para o desafio da mudança? O cumprimento do seu destino se encontra do outro lado da mudança. Revisão. Escreva a visão. Seu sonho começará com algum tipo de peso e esse peso se tornará uma visão. Você saberá se seu sonho vem de Deus, se ele for maior do que você e se tiver a ver com a colheita do reino de Deus. Guarde seu sonho para que você não o esqueça. Escreva-o. O sonho de Deus se cumprirá. Apesar de parecer estar morto, Deus o ressuscitará. Para você que ficou comigo até o final deste capítulo, nos acompanhe nos próximos, ativando as notificações e também se inscreva neste canal. Nos abençoe na chave Pix que estará na descrição deste vídeo. Se inscreva neste canal e compartilhe este áudio para edificar outras vidas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.